Olá, querido irmão, prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais um pouco da palavra do Senhor. E para hoje nós vamos adentrar então aqui no capítulo 8 de Atos. E estudaremos do versículo 1 a 3. Só para os irmãos lembrarem, no capítulo 7 nós paramos então na morte de Estevão. Estevão, no capítulo 7, ele faz um resumo do Antigo Testamento, pregando dessa maneira a palavra de Deus, mas o final dessa história foi de que o povo ficou com raiva de Estevão, não quis ouvir da palavra de Deus, taparam os seus ouvidos e avançaram de uma maneira agressiva contra Estevão. Levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Então, assim, a história de Estevão é relatada. Mas então, adentrando no capítulo 8, dando continuidade, nós veremos um outro personagem aparecendo no cenário e ele vai ter uma proeminência no livro de Atos, que é Paulo. Paulo, aqui nós veremos que ele está aqui apoiando o apedrejamento que estava acontecendo contra Estevão. Ele estava ali naquele cenário, ele estava naquele momento. Ele era um dos judeus que estavam fazendo parte daquele sinédrio, da liderança religiosa, que estavam ali ouvindo a Estevão. E ele então consente com a morte de Estevão, e não apenas isso. Nós veremos que Saulo ele começa a liderar uma perseguição contra a igreja, contra os crentes que existiam em Jerusalém, e não apenas em Jerusalém, mas que existiam fora de Jerusalém. Nós veremos então no capítulo 8 uma perseguição contra a igreja que se levanta. Vamos olhar então aqui o primeiro versículo, o versículo número 1 diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma perseguição acontecendo contra a igreja. A igreja que estava crescendo em obediência a Deus em Jerusalém, firme e forte, pregando a mensagem do Evangelho, fazendo diferença naquela localidade, nós vemos que agora uma perseguição se levanta contra a igreja e todos são dispersos. A perseguição tem alvo todos aqueles que se identificam com Jesus Cristo. Nós percebemos nesse texto que somente os apóstolos eles ficaram. Isso aqui foi um ato de coragem da parte deles, porque eles foram chamados para cuidar, evidentemente, ali da igreja em Jerusalém. Eles ficaram ali. O restante, os outros, foram dispersos e foram para outras localidades. Meus irmãos, uma das indagações que nós podemos levantar é: por que que essa perseguição surgiu? Por que que essa perseguição surgiu? Nós temos aqui talvez duas possibilidades. Uma é que alguns crentes dizem que essa perseguição foi levantada porque os crentes em Jerusalém não estavam obedecendo o ID de Jesus Cristo para pregar o evangelho em outras localidades. Então, nesta possibilidade, esses crentes eles ficaram aprisionados, ficaram somente em Jerusalém e não pregaram o evangelho de Deus em outras localidades. Então, Deus permite que essa perseguição se levante no intuito deles levarem a mensagem do evangelho para outras localidades. Meus irmãos, de fato isso aconteceu, no sentido de que a perseguição contribuiu para que o evangelho fosse mais amplamente propagado. Mas eu prefiro ficar com uma segunda possibilidade. Por que que a perseguição, ela se levantou? Ela se levantou, meus irmãos, não por causa de uma falta de obediência da igreja. Pelo contrário, é porque a igreja estava obedecendo e andando nos caminhos do Senhor. Foi por isso que a perseguição ela se levanta. É isso o que Paulo ele fala na Bíblia. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 3. Eu lerei aqui o versículo 12 e você vai notar aqui o motivo de uma perseguição. O 3:12 diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Note que a Bíblia fala o motivo de uma perseguição.
Todo aquele que vive de uma maneira piedosa em Cristo Jesus vai sofrer tribulação. Ele sofrerá perseguição. E, meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu aqui em Jerusalém. A igreja não era uma igreja desobediente a Jesus Cristo. Não, pelo contrário, era uma igreja piedosa a Jesus Cristo. A igreja estava crescendo, sim, a igreja estava fortalecendo. Cada mensagem, cada pregação que era feita ali, nós vemos um número de pessoas se associando à igreja, se convertendo à igreja, se batizando. Os crentes vivendo de uma maneira tão piedosa que eles começavam a vender coisas que eram sua propriedade, suas, para distribuir para outros crentes, para suprir as necessidades dos crentes que tinham mais necessidades. A gente vê eles realmente vivendo de uma maneira piedosa. Problemas que surgiam ali, eles estavam resolvendo ali dentro mesmo. Se era pecado que acontecia ali dentro, já tinha a resolução, como o caso de Ananias e Safira. Se eram problemas de esquecimento, onde as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas nessa distribuição diária de alimentação, então foram levantados ali diáconos para suprir essa necessidade. A gente vê uma igreja forte e atuante na mensagem do Evangelho. E olha, a igreja ela não ficou somente lá. A palavra de Deus nos mostra que a igreja ela cresceu antes mesmo da perseguição. Existiam outros crentes em outras localidades. Por exemplo, olha só o que diz Atos capítulo 26, versículo 11. Paulo, ele dando relatório de quando ele não era convertido e ele estava perseguindo a igreja, olha só o que ele diz no versículo 11 do capítulo 26. Ele fala assim: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Perceba que Paulo, ele perseguia crentes, logo que se levantou a perseguição em cidades estranhas. Note que existiam outros crentes, existiam ali já pessoas convertidas a Jesus Cristo em cidades estranhas. Então, ele perseguia esses crentes nessas localidades também, porque existiam crentes nessas localidades. Então, note que o evangelho ele não ficou somente em Jerusalém, de Atos capítulo 1 ao capítulo 8. A gente percebe que já tinha crescido também. Outras pessoas já tinham também levado o evangelho para outras localidades. Lógico que com a perseguição, o evangelho foi mais amplamente propagado em outras localidades. Então, na perseguição, Deus usou aquela perseguição também para levar o evangelho. Mas o motivo da igreja ser perseguida não foi um motivo de desobediência. Pelo contrário, o motivo foi exatamente a obediência. Eles estavam andando de uma maneira piedosa. E por causa da piedade, então Satanás ele levanta essa perseguição contra a igreja no intuito de abafar a igreja, no intuito de realmente fazer com que a igreja não cresça, mas com que a igreja morresse ali. Mas aconteceu o efeito contrário. Ao invés da igreja abafar, dela morrer, na verdade, ela cresceu e se expandiu ainda mais. Voltando lá para Atos capítulo 8, olha só aqui o versículo 2, diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Então aqui nós vemos que esses homens piedosos tiveram um ato de coragem, assim como os apóstolos foram corajosos em ficar em Jerusalém em meio à perseguição. Estes homens piedosos, olha só que interessante como a Bíblia fala deles, não eram desobedientes, não eram pessoas que estavam em desobediência e a perseguição veio por causa de uma desobediência. Não, a Bíblia está salientando diferente, eles eram piedosos. E esses homens piedosos, então, pegaram o corpo de Estevão, que tinha sido apedrejado, e sepultaram, fazendo grande pranto sobre essa ocasião e sobre Estevão. Meus irmãos, aqui esse relato, ele me lembra muito de algo que aconteceu no Antigo Testamento, quando Saul, que era rei de Israel, foi morto pelos filisteus. Os filisteus, então, ali de uma maneira de zombaria, pegaram o corpo de Saul, expuseram sobre a cidade e tudo mais,
deixaram ali para todo mundo ver em cima dos muros. Os moradores de uma cidade chamada Jabes Gileade, homens de Israel corajosos, foram lá e roubaram ou pegaram o corpo de Saul para dar um enterro digno para o rei de Israel. O ato que eles fizeram foi um ato de coragem e foi um ato nobre, tanto que Davi, quando assumiu o reinado, elogiou os moradores de Jabes Gileade. Eles arriscaram a sua vida, foram lá, invadiram as terras filisteias, pegaram o corpo de Saul, então queimaram e sepultaram o corpo de Saul, dando dessa maneira um enterro digno de um rei. Meus irmãos, isso me lembra esse relato que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo 8. Estes homens aqui, homens piedosos, eles foram também corajosos. Por quê? No momento de grande perseguição, onde Estevão tinha acabado de ser apedrejado e se levantou aquele reboliço, perseguindo toda a igreja, estes homens, o fato deles chegarem lá e pegarem o corpo de Estevão, eles estavam se identificando publicamente com Estevão, estavam se identificando publicamente com o evangelho que Estevão estava pregando, estavam se identificando publicamente com Jesus Cristo, que era o objeto, vamos dizer assim, da mensagem do evangelho de Estevão. Esses homens estavam se identificando com Cristo, eles estavam colocando a sua vida em risco, porque eles estavam deixando claro para toda Jerusalém de que, com aquele ato, eles pertenciam a Jesus Cristo. Foi um ato de coragem, foi um ato de coragem. Eles não queriam, evidentemente, deixar o corpo de Estevão ali largado e jogado para as aves, pegaram o corpo de Estevão, enterraram, mas esse ato que eles mostraram aqui foi um ato de coragem. Homens piedosos que estavam com isso, se identificando publicamente com a mensagem do evangelho em meio a uma grande perseguição. Olha o versículo 3. Versículo 3 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Meus irmãos, olha o tipo de perseguição que estava sendo levantado aqui agora. De uma maneira muito repentina, porque até então, até o capítulo 7, a igreja ela estava usufruindo de uma certa paz em Jerusalém. Eles estavam usufruindo de paz, eles estavam crescendo, estava prosperando, a igreja conseguia viver de uma maneira piedosa, apesar de sempre ali a liderança religiosa estarem no pé, ali principalmente dos apóstolos, eles estavam usufruindo de uma certa liberdade. Mas aqui então, de uma maneira até abrupta e repentina, se levanta uma grande perseguição. E este homem, chamado Saulo, ele lidera esta perseguição. É interessante notar como o versículo 3 fala sobre Saulo. Fala assim: Saulo, porém, assolava a igreja. Usa essa palavra assolava. A ideia aqui é como se fosse uma besta fera, realmente ali pegando a sua presa. Então estava assolando a sua presa. E era essa atitude que Paulo estava tendo com a igreja, estava assolando a igreja, como se fosse uma presa. Estava realmente perseguindo de uma maneira muito feroz a igreja. Então a gente percebe aqui o tipo de perseguição, ao ponto de entrar em casa, nas casas dos cristãos, todos aqueles que se identificavam com Cristo, e pegar eles e levar eles aprisionados na prisão. Então a gente percebe aqui que a perseguição envolvia aprisionamento. A perseguição aqui que estava se levantando envolvia cárcere. Então não era uma perseguição ideológica, não era uma perseguição apenas de ideia, não, era uma perseguição física e brutal, porque envolvia encarceramento. E não apenas isso, olha só o próprio Paulo dizendo o tipo de perseguição que ele levantou. Não envolvia apenas um aprisionamento, mas também envolvia morte, porque no capítulo 22, quando Paulo, dando um relatório da sua conversão e de como ele perseguia a igreja inicialmente, ele diz assim no capítulo 22, versículo 4, falando do tipo de perseguição que ele estava levantando contra a igreja. E o 22, versículo 4,
diz assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então ele deixa claro que ele estava perseguindo até a morte. Ele colocava as pessoas realmente ali no cárcere, mas não apenas isso. A gente percebe que muitos morriam pelas mãos de Paulo. Paulo, ele perseguia essas pessoas até a morte e também açoitava eles. Olha só o que diz aqui do capítulo 22, o versículo 19, diz assim: eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Então, Paulo deixando claro que ele não era apenas o aprisionamento, envolvia também morte e envolvia também açoites. Meus irmãos, perceba o tipo de perseguição que a igreja começou a sofrer e o tipo de perseguição que Paulo ele levantava, e ele também avançou tanto na sua perseguição que ele colocava as pessoas para negarem o nome de Jesus Cristo. Ele tentava forçar os crentes a blasfemarem contra o nome de Deus. Isso está lá em Atos capítulo 26, versículo 11, um outro texto onde Paulo também dando um relatório sobre a sua conversão, ele diz assim no versículo 11: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então a gente percebe aqui que Paulo também obrigava eles a negar o nome de Jesus Cristo, a blasfemar. Então perceba o cenário. Paulo perseguia de uma maneira feroz a igreja de Deus. Lógico então que ele tinha soldados à sua disposição. Era um homem influente ali em Jerusalém, era um homem influente em Israel e diante do Sinédrio. Então ele, tendo autorização do Sinédrio para fazer essa perseguição, ele ia de cidade em cidade, ele entrava nas casas onde ouvia que ali tinha crentes ali dentro. Então ele pegava esses crentes e ameaçava, obrigando eles a blasfemar do nome de Cristo, obrigando eles a negarem o nome de Cristo. Esses crentes não negando, eles sofriam coisas piores, como açoites, aprisionamento e até a morte. Poderiam sofrer caso não negassem o nome de Jesus Cristo. Era esse tipo de perseguição que Saulo estava levantando. E aqui fica uma pergunta de mim para você. Você escolheria esta pessoa, este Saulo, esse Paulo, para ser um representante do Evangelho? Eu acho que isso não passaria por nossa cabeça. Eu acho que não passaria na nossa mente. Paulo ser o principal representante da mensagem e pregação do Evangelho aqui no início da era apostólica. Mas, meus irmãos, foi exatamente esse homem que Jesus Cristo se deparou com ele, conversou com ele, e este homem se converte. Então Deus o dá a missão para que ele pregue a mensagem do Evangelho, não só para judeus, mas também para gentios, e ele então começa a espalhar a mensagem do Evangelho. Para mim, na minha ótica terrena, seria muito improvável que este homem se converteria ao Evangelho, que este homem seria um representante pregando a mensagem do Evangelho. Para mim seria improvável, porque ele, na minha visão, era o que mais odiava a igreja, era o que mais odiava os crentes, até o ponto dele assumir uma perseguição, assumir a liderança de uma perseguição. Mas é exatamente esse homem que nós veremos que Deus vai transformar a vida dele. E ele, que antes perseguia a igreja, passa a ser perseguido. Ele agora passa a ser perseguido porque agora ele faz parte da igreja e agora ele está pregando a mensagem do Evangelho. Mas até então a sua conversão não aconteceu. A gente para aqui então no versículo 3, onde Saulo está perseguindo os outros. Saulo, um homem influente do Sinédrio, apoiou o apedrejamento de Estevão e agora levanta uma grande perseguição contra a igreja. Uma igreja que não estava em desobediência, pelo contrário, uma igreja que era piedosa e estava obedecendo a Deus. A perseguição veio pela obediência, porque todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão
perseguições. É o que Paulo diz ali na carta a Timóteo. Então a gente vai parar por aqui e na próxima live vamos então dar continuidade a partir do versículo 4, vendo o que aconteceu com alguns desses que saíram de Jerusalém e foram, por causa de uma perseguição, morar em outras localidades. Continue nos acompanhando nos nossos estudos. Tendo perguntas, comentário, aproveite para escrever aí também no espaço dos comentários que nós temos aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.